Quero imitar e ser igual.
Queridos irmãos, então, uma boa noite para todos nós, né? Nesse culto que é então, bem diferente para todos, né? E o primeiro culto, e que eu espero que não seja o primeiro de muitos, né? Onde a gente vai estar com o templo físico vazio, esse templo que é um prédio vazio, mas como a gente já pôde até alguns receberem na internet, foi mandado o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus e que não é de vocês mesmos, né? Então, a gente já pôde ir lembrando ao longo da semana, justamente a ideia do que realmente significa ser igreja. Eu creio que duas coisas talvez são importantes de a gente lembrar quando a gente não consegue ter esse culto aqui fisicamente, mas cada um dos seus lares. Em primeiro lugar, é claro que é um motivo de tristeza. Tristeza pela situação que o nosso país passa, o nosso mundo, né, de modo geral, e independente de que alguns pensam são poucas mortes, mas independente do número pequeno em comparação com o número da população do mundo, realmente é pequeno, mas para Deus cada vida é importante, e Deus com certeza chora com cada vida que tem sido perdida, seja idoso, se já viveu muito ou não, mas Deus com certeza sofre e chora junto com a gente. Por outro lado, eu creio também que é motivo de alegria, talvez, ou talvez a melhor palavra seria de desafio para a gente como igreja, né? E a gente deveria encarar isso de maneira positiva, na medida que a gente entende que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente é desafiado a quebrar alguns costumes, alguns conceitos errados que a gente tem. Assim como a gente já vem conversando sobre conceitos a respeito de Deus, nessa série de mensagens Descobrindo Deus, também é um desafio a gente descobrir, ou redescobrir o que a igreja é. E a gente vai ter uma série mais para frente com esse título, Descobrindo a Igreja, Descobrindo a Comunidade, mas hoje já é uma oportunidade de a gente justamente se perguntar que conceito a gente tem de igreja. Será que a gente consegue ter a mesma alegria, né, estando nos nossos lares para louvar o nosso Deus? A gente consegue ter o mesmo espírito de adoração? A gente consegue quebrar conceitos errados de que talvez igreja só é se a gente estivesse aqui? O desafio é a gente talvez o que Deus bota diante da gente é descobrir o fato de que a igreja ela se adapta de acordo com o contexto. O Evangelho não muda, mas as formas como o Evangelho é apresentado, ele pode ser mudado. O Evangelho continua sendo o mesmo em qualquer lugar, mas o que importa é que a gente também aprenda a transmitir o Evangelho de maneiras diferentes. E a gente hoje tem justamente o privilégio desse culto online, que não é de nenhuma maneira pecado. De milhares de igrejas pelo nosso país, e com certeza ao redor do mundo fizeram também isso. E a gente tem esse privilégio de mudar conceitos, de estar aberto para mudanças, né? E quando eu pensei em botar essa mesinha aqui, foi também para simbolizar um pouco dessa ideia de a gente estar dentro de casa, né? Numa mesa, ao redor da mesa, como família, no sofá, né? Criar um ambiente mais aconchegante, e justamente a gente lembrar que igreja somos nós, independente da estrutura. O que faz a igreja é a gente buscar Deus onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ali Deus está no nosso meio, né? E ele com certeza está no seu lar, aqui com a gente, né? Eu, a Stephanie e a Bianca ali, somos 3 aqui, não é uma aglomeração, né? Mas que Deus possa estar falando no teu coração. Eu quero convidar, assim como você está no seu lar, se possível você fechar os seus olhos também para se concentrar, para a gente ter um tempo de oração falando com Deus. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por esse tempo juntos. Obrigado que mesmo em meio a esse desafio, Senhor, que nós encontramos como tua igreja no Brasil, independente de nome de igreja, diversas igrejas estão se reunindo hoje, Senhor, denominações, mas que acima de tudo fazemos parte de uma única igreja, que é a tua igreja. E a gente te agradece porque talvez hoje a gente tenha ainda mais claro, mais nítido, esse conceito do que significa ser igreja. E nós queremos, como a tua igreja, Senhor, te adorar, com os hinos que nós vamos ouvir, cantar, Deus, e também, mais uma vez, receber a tua palavra, Senhor, e permitir que ela molde os nossos conceitos sobre ti, e nos faça sair daqui, dessa noite, né,
com a nossa fé muito mais viva, muito mais firmada em Ti, para que assim, em meio às dificuldades, os sofrimentos do nosso mundo, a gente não venha vacilar, mas sim permanecer fiel a Ti e contigo até o último dia de nossas vidas nessa terra. Nós te pedimos isso e te agradecemos por esse tempo de culto online, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. E nós vamos ter então um tempo de louvor, 3 músicas que nós queremos cantar antes da mensagem, que você possa se conhecer, louvar a Deus também cantando com a sua família, dentro do seu lar, mas senão você também pode ouvir ela, e podendo meditar nas letras. Todas as letras, as 3 dessas músicas, são letras que têm referência também a essa situação do nosso país, das dificuldades, e essa primeira letra ela fala, mesmo quando a gente se sentir fraco, Deus vai ser a nossa alegria. Que realmente isso possa ser algo verdadeiro em meio a esse momento que a gente vive. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória atrás, por Deus foi escolhido.
o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Castelo forte é nosso Deus para sempre. Castelo forte é nosso Deus para sempre. Castelo forte é nosso Deus e reina para sempre. E reina para sempre. E reina para sempre. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança. Seu reino é a nossa herança. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança. E ainda antes da palavra, nós queremos cantar o hino que provavelmente é bem conhecido, Maranata. E ele é um hino que justamente também em meio a toda essa situação, e que a gente vê, por um lado, a mídia dizendo para a gente não ter pânico, por outro lado, a mídia também criando pânico, muitas vezes, porque toca o tempo todo no assunto, e a gente fica só esperando, parece que o momento que as coisas vão piorar. A gente precisa justamente lembrar de que aquilo que a palavra de Deus diz, que o nosso lugar não é nessa terra.
uma das mensagens das últimas séries que a gente trabalhou na revisão de vida, um dos temas foi pés na terra, olhos na eternidade. E a gente também botou isso no presbitério. A ideia é que isso seja um pouco do nosso lema como igreja. A gente vive focado, fazer o máximo possível como igreja nessa terra, cumprir a missão que Jesus deixou para a gente, mas sem se esquecer que o nosso lugar não é aqui. E isso muda toda a perspectiva, porque mesmo em meio ao sofrimento, a gente lembra que Jesus ele vai voltar e que a gente pode confiar nisso, e por causa disso, não temer nem um pouco o que está acontecendo no nosso mundo, não temer se vai ser um ano talvez de recesso financeiro no nosso país, porque o nosso Deus ele está no controle, e que acima de tudo a gente aguarda a vinda dele. E mesmo que a gente não tenha como ter certeza absoluta se o que está acontecendo no nosso país agora é um sinal a respeito da volta de Cristo, com certeza vão ter pessoas dizendo, outras não confirmando, mas algum indício a gente pode ter por trás disso de que Jesus está voltando. Não que esse é um sinal talvez claro que daqui a uma semana, mas de alguma maneira isso serve para lembrar que Jesus ele vai voltar. Então, irmãos, nós queremos poder também deixar um resumo dessa mensagem para você no nosso canal do YouTube, para que você também, ao longo da semana, se quiser compartilhar com alguém que não pôde ouvir essa mensagem, você possa fazer isso. Nós, então, estamos trabalhando nessa série de mensagens o tema Descobrindo Deus, e nós estamos, então, nos permitindo questionar conceitos a respeito de Deus. De modo especial, nós estamos em meio ao sofrimento da humanidade, permitindo que a gente se pergunte quem é o Deus que a gente acredita. Porque em meio ao sofrimento, facilmente a gente pode perguntar a respeito da bondade de Deus, se Deus ele realmente tem feito isso com a humanidade, será que o nosso Deus ele é digno de confiança, né? Porque se ele permite que isso aconteça, uma coisa ruim com o nosso mundo, será que ele merece que a gente confie nele? E o problema é que, na verdade, de acordo com o conceito que a gente tiver de Deus, ou nós vamos nos aproximar de Deus, ou nós vamos nos afastar de Deus. E a gente pode então entender nas últimas pregações dos nossos cultos, em primeiro lugar, que o nosso Deus, ele é um Deus bom. Lucas capítulo 13, 1 a 5, Jesus fala que Deus não usa de uma lógica de pecado e consequência, ou seja, por nós pecarmos a gente vai ser castigado. Jesus também vai falar que o nosso Deus é digno de confiança na própria vida dele, quando ele está no Getsemane, ao fim da vida dele, antes de ser crucificado, e ele ainda assim chama Deus de Pai,
mostrando confiança nesse Deus. E ainda assim a gente vê também Jesus nos revelando, por exemplo, através da parábola do Deus pródigo, um Deus de amor, um Deus que nos ama e perdoa o nosso pecado. Mas esse Deus que nos ama e perdoa o nosso pecado, ainda assim Ele não é um Deus que faz vista grossa aos pecados da humanidade. Ele nos ama de tal maneira, justamente a ponto de ficar irado pelo que o pecado tem feito com o nosso mundo. Talvez isso não é muito fácil para a gente como cristãos conciliar. Como que Deus pode ao mesmo tempo ser amor e também ter raiva, ódio de algo? Porque a gente geralmente costuma optar entre um e outro. Muitas vezes os cristãos preferem acreditar num Deus raivoso, que está louco para castigar o mundo. E quem não é cristão prefere acreditar num Deus que passa a mão de todas as pessoas com seus pecados, ignora os pecados da humanidade. Mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele não fica contente com o pecado da humanidade, mas Ele se ira. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mateus 16, 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. É difícil a gente ver Jesus falando ou acreditar num Jesus que junta amor e ira, condenação e amor. Mas isso é uma verdade da palavra de Deus. E sabe como você pode sair daqui, dessa palavra, confiando e aceitando, conciliando amor e ira? Você precisa rever os seus conceitos a respeito de amor e ira. O nosso problema de aceitar um Deus que ama, mas também se ira contra o pecado, em primeiro lugar se encontra no fato que a gente não tem uma compreensão correta do que é amor. A palavra de Deus vai falar que amor, ela não é um sentimento vazio e irracional. Para a nossa sociedade, amor é uma emoção, um sentimento irracional, que você acaba perdoando e relevando tudo que é tipo de coisas erradas. Mas para a Bíblia, amor tem a ver com a palavra ágape. E ágape tem muito mais relação com amar ser algo que você quer o bem de outra pessoa. Por isso, amor, biblicamente falando, no sentido ágape, é um Deus que quer o nosso bem. E isso não tem a ver meramente com sentimentos, mas tem a ver com uma decisão. Já a ira, para a nossa sociedade, que é outro conceito difícil, geralmente ira tem a ver, no nosso mundo, com alguém que perdeu a razão, perdeu total controle da sua raiva e chega muitas vezes até a ser violento. E muitas vezes, justamente quando a gente fala de um Deus irado, que a gente acredita nisso, nós pensamos num Deus que perdeu o controle. Mas a Bíblia, quando fala da ira de Deus, ela diz o seguinte, por exemplo, no dicionário bíblico, com a palavra grega, que é originalmente justamente ira, patos, diz o seguinte: na Bíblia hebraica, a ira de Javé é retratada de maneira um tanto diferente da ira humana. Em alguns aspectos, trata-se essencialmente de uma distinção entre paixão e patos. A paixão pode ser entendida como uma convulsão emocional e uma perda de controle. Já patos, por outro lado, é um ato tomado com cuidado e intenção, o resultado de determinação e decisão. O que a ira de Deus é diferente da ira humana? A ira de Deus não é uma paixão impulsiva e racional. A ira de Deus é uma resposta cuidadosa, objetiva e racional ao problema do pecado. E Deus, Ele não consegue olhar para o nosso mundo e ficar ter uma reação com a situação do nosso mundo, porque isso tem a ver com a própria essência dele. Deus, ele não é alguém que vive constantemente irado. A característica de Deus que faz com que ele tenha essa atitude é que Deus é santo. E essa é a verdade que a gente aprende hoje na nossa série de mensagens a respeito de Deus. Quem é Deus? Estamos descobrindo um Deus que é santo. Deus, ele é perfeito, nele não há pecado algum, e ele criou o mundo para não ter pecado. E por Deus ser santo e perfeito, ele não consegue olhar para a nossa criação e aceitar que o mundo fique dessa maneira. Por isso, ele se ira contra o pecado que tem destruído a minha vida, a sua vida, a vida do nosso mundo, e ele faz algo para acabar com esse pecado. A Bíblia fala que Deus é santo. Isaías 6:3 diz: e clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória.
Ou seja, a terra inteira mostra um pouco de quem Deus é. E já que Deus, por amar de tal maneira a criação, Ele não consegue fazer vista grossa com o pecado, a pergunta é, o que Ele faz? Como que Ele lida com o pecado? Será que o que nós estamos vendo no nosso mundo hoje é Deus castigando? É a ira de Deus castigando o nosso mundo? E pela Bíblia a gente talvez não consegue entender isso. Porque a palavra de Deus vai falar que a ira de Deus se voltou não contra o ser humano, mas contra Jesus. A Bíblia nos diz que a ira de Deus caiu sobre Cristo. Romanos 3,25. Deus propôs a Cristo no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3,25. Ou seja, o que Deus fez para resolver o problema do pecado do nosso mundo? Ele não optou numa ira fora de controle de castigar o mundo, mas por amor a nós, ao invés de Ele castigar a nós, Ele castigou a si mesmo. Ele entregou o seu próprio Filho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus que, em amor, por amor a nós, Ele age com ira contra o pecado. Mas ainda assim a palavra de Deus vai falar que o nosso Deus, Ele tem uma segunda atitude. Com aqueles que desejam viver longe de Deus, Ele concede isso a eles. Com aqueles que não querem saber de Deus, Deus cria um inferno. Porque o inferno nada mais é do que a separação do homem de Deus. É um lugar de ausência de relacionamento com Deus. Por isso, talvez a gente até poderia dizer que a situação que o nosso mundo vive hoje, para algumas pessoas, é Deus já colocando alguns no inferno. Olha o que Romanos 1, 19 a 31 diz. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deus os entregou a paixão vergonhosas. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Valendo. E esse Deus, então, que é apresentado em Romanos, justamente a gente compreende que Ele aceita a nossa liberdade de dizer eu não quero saber. Mas Ele não consegue aceitar que a gente continue convivendo e destruindo o nosso mundo. E isso justamente é o inferno, no sentido do dia que Jesus voltar. Jesus um dia retornará e Ele vai restaurar o nosso mundo para ser como era desde o início. E quando Ele fizer isso, Ele vai tirar aquelas pessoas que não querem ter um relacionamento com Ele e que preferem viver longe dEle para justamente viver eternamente longe dEle. Isso é o inferno. E queridos, justamente agora, o que serve para a gente que crê em Deus essa palavra? O que a gente deve fazer com isso? Acima de tudo, ao descobrir um Deus que é santo, por causa do seu amor, a gente precisa se apaixonar por Ele. A gente não deve temer a Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo e age com justiça e ira contra o pecado para justamente salvar o mundo. Por isso, diante desse momento que você e eu estamos vivendo, aprenda a redescobrir o amor de Deus e relembrar que o nosso Deus, Ele não está inerte, Ele não está fazendo vista grossa. E mesmo que a tendência seja que o nosso mundo caminhe para talvez algo pior muitas vezes, a perspectiva da volta de Cristo, da restauração do nosso mundo, deve guardar no nosso coração. Que você possa descansar nessa certeza de um Deus que não faz vista grossa e que talvez o que está acontecendo no nosso mundo pode ser reflexo da ira de Deus sobre aqueles que não querem saber dele e que justamente não conseguem cuidar do nosso mundo da maneira que deveriam cuidar. Mas ainda assim, o que realmente interessa para a gente é redescobrir essa paixão de um Deus que se ira tanto contra o pecado, que entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, perdoar os nossos pecados e nos dar a perspectiva de a gente lembrar que há algo após essa vida. Que Deus guarde, que essa palavra guarde o seu coração. Eu quero te convidar, assim como você está no seu lar, fechar os seus olhos e nós temos um tempo de oração. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra que nos revela quem Tu és. Em meio a um mundo que fala tanto sobre Deus em tantos lugares, a gente acaba ficando em dúvida ou até acreditando e nem sabendo mais que estamos crendo em um Deus que não é verdadeiro.
E nós queremos te pedir, Deus, perdão. Na medida que a gente descobre quem Tu és, Senhor, que Tu és um Deus que nos ama, que Tu és um Deus que é bom e que é digno da nossa confiança, e que se nós vemos um mundo cheio de maldade, Senhor, e que no fundo nós queremos que o mundo seja diferente, é isso que nós fazemos, cantamos em músicas que não são literalmente cristãs, nós vemos o mundo clamando por uma mudança, Deus. Nós constatamos que a Tua palavra nos diz que Tu não estás indiferente, que Tu tem a ira contra o mundo que está vivendo longe de Ti e que está sendo destruído pelo pecado, e que Tu tomaste uma atitude enviando Teu Filho Jesus para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova chance para nos purificar pelo Teu sangue. Ele é a cura, Senhor, do principal vírus que atacou a humanidade, que é o pecado, que é o vírus mais grave, Senhor. Pai amado, obrigado que a Páscoa nos lembra que Tu, Senhor, descobriste a cura, que Tu nos deste a vacina contra esse mal. Senhor Deus, vem perdoar os nossos pecados. E nós clamamos, Deus, pedindo perdão pelo pecado da humanidade. Que Tu tenha misericórdia do nosso mundo. Que Tu, Senhor, possa usar a Tua igreja para que ao sair dessa quarentena dos nossos lares, Senhor, nós sejamos muito mais ativos ao falar desse Deus que é santo e que não está feliz em ver o mundo do jeito que está por causa do amor. Que a gente consiga, Senhor, sair daqui, Senhor, dos nossos lares, Senhor, no dia que isso for possível, e começar a anunciar o Teu amor para as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. E que isso se torne uma verdade clara no nosso coração. E na medida que a gente entende isso, Deus, a gente pede também que esse tempo de quarentena seja um tempo de a gente te buscar e permitir que Tu venha revelar os nossos pecados e venha nos purificar, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, tenha total liberdade nas nossas vidas, Teu Santo Espírito, diariamente. Que no silêncio dos nossos lares, ao meditarmos na Tua palavra com tranquilidade, em silêncio, com calma, Tu venha revelar aquilo que nós precisamos abandonar. E Tu venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, abandonar, fazer com que a gente consiga abandonar isso. Pai amado, nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Ao que se sentar
queridos, então a gente chega ao fim do nosso culto. Eu sei que deve ter tido alguns interpéries ali, pelo que eu vi aqui, o pessoal atrás da câmera, né? A Bia e a Stephanie correndo ali de um lado para o outro. Mas o que importa, acima de tudo, é que a gente conseguiu, de alguma maneira, estar juntos, né? Nesse tempo de oração. Alguma coisa mesmo que talvez travou e você não conseguiu pegar toda a palavra, alguma coisa você conseguiu entender. Acima de tudo, que você guarde esse Deus que é amor. Ele não fica fazendo vista grossas em relação ao pecado do mundo. Ele agiu através de Jesus numa cruz para perdoar os teus pecados. E esse Deus continua cuidando do nosso mundo, e você pode confiar nele ao longo dessa semana, que essas palavras sirvam para você meditar ao longo dessa semana desse Deus que é santo e que está cuidando de você, que é digno de confiança. Uma abençoada semana a cada um de nós. E também, se tudo der certo, semana que vem, né, estaremos juntos novamente, de preferência presencial. Se ainda não mudar a expectativa, né, do que vai acontecer, nós vamos estar aqui juntos em espírito, online, louvando ao nosso Deus. Uma abençoada semana para você.